Gênesis capítulo 2 versículo 1. Em latim. Vaeculua chamaim ve aretes ve Evaim. Em português. E foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Gênesis capítulo 2 versículo 2. Em latim. Vaecal Elohim Baion Achevi, Melacho Esherasa, Vaishot Baion Achevi, Mikol Melacho Esherasa. Em português. E ao sétimo dia Deus acabou a sua obra, que tinha feito, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. Gênesis capítulo 2 versículo 3. Em latim. Vaevarek Elohim Eion Achuvi, Vaekades Oto, que vochavat Mikol Melacho, Esherbar Elohim Laazot. Em português. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Gênesis capítulo 2 versículo 4. Em latim. Ele Toledo chamaim ver arex bebarim, beion azot yhwh Elohim eretz, ve chamaim. Em português. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Gênesis capítulo 2 versículo 5. Em latim. Ve qual se azad, terem ili bearetz, ve qual ezel azad, terem itmacha, kilo intir yhwh Elohim, ao aretz, ve adaim. Em português. Não havia ainda nenhum arbusto no campo sobre a terra, nem ainda qualquer erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Gênesis capítulo 2 versículo 6. Em latim. Ve ed alem aretz, vechica, ecol. Em português. Mas um vapor subia da terra e regava toda a face do solo. Gênesis capítulo 2 versículo 7. Em latim. Vaitzer yhwh Elohim a Adam, afar-me a Adama, vaipachas beapav, nismat shaim, vai a Adam, lenefesh shaya. Em português. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Gênesis capítulo 2 versículo 8. Em latim. Vaita yhwh Elohim, gam beedem mikedem, vaias em chão, e a Adam Esher Yatzar. Em português. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e ali colocou o homem que havia formado. Gênesis capítulo 2 versículo 9. Em latim. Vaetmachas yhwh Elohim, minha Adama, qual etes nechad lemare, veetov lemacal, veetes achaim, betosh agam. Em português. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2 versículo 10. Em português. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Gênesis capítulo 2 versículo 11. Em português. O nome do primeiro é Pishon, este é o que circunda toda a terra de Avilá, onde há ouro. Gênesis capítulo 2 versículo 12. Em português. E o ouro daquela terra é bom, ali há o bdélio e a pedra de ônix. Gênesis capítulo 2 versículo 13. Em latim. Veechem anahar Asheni, Gion. Em português. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que circunda toda a terra de Cuxi. Gênesis capítulo 2 versículo 14. Em português. E o nome do terceiro rio é Idequel, este é o que corre a leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Gênesis capítulo 2 versículo 15. Em português. Então o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis capítulo 2 versículo 16. Em português. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim tu podes comer livremente. Gênesis capítulo 2 versículo 17. Em português. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2 versículo 18. Em português.
Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe corresponda. Em português. Formou, pois, o Senhor Deus da terra todo animal do campo e toda ave dos céus e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria, e tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Em português. Deu o homem nomes a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idoneia. Gênesis capítulo 2 versículo 21. Tradução para o português. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e ele adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. Gênesis capítulo 2 versículo 22. Tradução para o português. Então, o Senhor Deus formou a costela que tinha tirado do homem em uma mulher e a trouxe até o homem. Gênesis capítulo 2 versículo 23. E Adão disse: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis capítulo 2 versículo 24. Tradução para o português. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2 versículo 25. Tradução para o português. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam.